Olá, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, com as perguntas de 183 até 188. Antes de darmos início, convido a todos a elevarem os seus pensamentos até o nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade abençoada de estarmos aqui reunidos, agradecendo por mais esse dia, por mais esse momento, aonde juntos compartilharemos conhecimento, nossas dúvidas, nossas crenças, pedindo sempre o concurso da espiritualidade superior que nos auxilie na melhor compreensão do estudo de hoje, para que possamos também colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus. Pergunta 183. Passando de um mundo ao outro, o espírito passa por uma nova infância? A infância é, em toda parte, uma transição necessária, porém, não é em toda parte assim precária como entre vós. Ou seja, sempre que um espírito for reencarnar em um outro planeta, ele também irá precisar da infância, da adaptação, né, naquele local. Porém, não necessariamente essa infância será como nós conhecemos. Por quê? Porque a infância que nós conhecemos aqui é a infância necessária para o nosso planeta, é a infância necessária para o desenvolvimento neste planeta. Ou seja, ela não será igual em todos os lados. E quando eu digo reencarnar, é porque quando estamos em espírito, nós não temos infância. Então, essa questão da infância é para quando reencarnamos neste ou em outro planeta. 184. O espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? Resposta: nem sempre, mas pode pedir. E se tiver méritos, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de elevação. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve se reencarnar? O grau da sua elevação. Ou seja, nós podemos sim, né, fazermos os nossos pedidos quando estamos na erraticidade, aonde deveríamos ou não reencarnar. Porém, se esse pedido será atendido ou não, vai depender da nossa necessidade e também do nosso grau de evolução. Eu não posso estar com o espírito na vibração de um planeta de provas e expiações e querer reencarnar num planeta de regeneração ou num planeta superior, né? Eu preciso que o ambiente para onde eu vá seja compatível com o meu grau evolutivo daquele momento. As condições físicas e morais dos seres vivos em cada globo são sempre as mesmas, perpetuamente? Não. Os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começam como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante, tornar-se um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. É assim que as raças que povoam a Terra hoje desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam às outras mais atrasadas. Ou seja, não necessariamente você precisa trocar de planeta, começar a reencarnar em outro planeta, porque você evoluiu muito. O nosso planeta também está evoluindo, obviamente. Se o seu ponto de evolução já é diferente do que nós temos aqui no nosso planeta, será necessário que você reencarne em outro mais evoluído. Mas, cito como exemplo o nosso planeta, né, que está em plena transição. Ele está deixando de ser um planeta de regeneração ele está deixando de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração.
Ou seja, em breve, quem aqui reencarnar, quem continuar reencarnando aqui, serão espíritos já no processo de regeneração. Não serão mais espíritos que ainda se comprazem no mal. E aqueles que estiverem prontos vão continuar reencarnando aqui, e aqueles que não estiverem prontos deverão reencarnar em planetas semelhantes ao seu atual momento evolutivo. 186. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Sim. E esse próprio envoltório torna-se tão étereo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Essa demarcação não existe. A diferença que se faz pouco a pouco, pulei aqui. Resulta daí o que parece que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e aqueles dos espíritos puros. Essa demarcação não existe. A diferença que se desfaz pouco a pouco torna-se imperceptível, como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do dia. Pergunta 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. Ela é mais ou menos éterea. Passando de um mundo para o outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que um relâmpago. Olha que interessante, né? Mesmo um espírito não sendo, por exemplo, aqui da Terra, se ele precisa estar entre nós, ele também precisa que o seu perispírito, o seu envoltório, seja do nosso planeta. E essa substituição acontece mais rapidamente que um próprio relâmpago. Ou seja, é algo instantâneo. A partir do momento em que o espírito se encontra aqui, o seu envoltório, o seu perispírito, é feito desta matéria, deste planeta. Em outro, consecutivamente, de outra matéria, referente àquele local. Pergunta 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que ao outro? Resposta. Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda parte. Muito interessante, né? Quando chegamos num determinado estágio evolutivo, quando chegamos ali aos espíritos puros, conseguimos transitar de um planeta para o outro, de acordo com a nossa vontade. Coisa que hoje nós não podemos. Por quê? Porque o espírito puro, ele já tem, ele não está mais preso à matéria. Ele não está mais preso aos vícios da matéria como nós. Então, a sua essência é mais leve, é mais sutil, o que permite que ele, por sua própria vontade e conhecimento também de como fazê-lo, possa transitar entre mundos. Para encerrar aqui, eu gostaria de ler algumas observações que foram deixadas sobre essas perguntas. Segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles onde os espíritos são os menos avançados, física e moralmente. Marte seria ainda inferior e Júpiter o mais superior em relação a todos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, mas um local de reunião dos espíritos superiores, que de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por intermédio do fluido universal como constituição física. O Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição idêntica. O volume e a distância que estão do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de adiantamento do mundo, pois parece que Vênus é mais adiantado que a Terra e o Saturno
menos adiantado que Júpiter. Vários espíritos que animaram pessoas conhecidas sobre a Terra disseram estar encarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e ficaram admirados de ver neste globo tão adiantado homens que, na opinião do nosso mundo, não eram tão elevados. Isso não deve causar admiração, se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra para cumprir uma missão que, aos nossos olhos, não os coloca em primeiro plano. Em segundo lugar, que entre a existência em que viveram na Terra e a que vivem em Júpiter, deve ter tido outras intermediárias, nas quais se melhoraram. Em terceiro lugar, que neste mundo, como no nosso, existem diferentes graus de adiantamento, e que entre esses graus podem haver a mesma distância que separa entre nós o selvagem do homem civilizado. Assim, do fato de habitar em Júpiter não se segue que estão ao mesmo nível de seres mais avançados, da mesma forma que não se está ao mesmo nível de um sábio do Instituto só porque se habita em Paris. As condições de longevidade não são também, em toda parte, as mesmas sobre a Terra, e a idade não se pode comparar. Uma pessoa desencarnada havia alguns anos, tendo evocada, disse estar encarnada há 6 meses num mundo cujo nome não é desconhecido. Interrogada sobre a idade que tinha neste mundo, respondeu: não posso avaliá-la porque não contamos o tempo como vós. Depois, o nosso modo de vida não é o mesmo. Desenvolvemo-nos com maior rapidez, embora não faça mais que 6 dos vossos meses que lá estou. Quanto à inteligência, posso dizer que tenho 30 anos de idade que tive sobre a Terra. Desculpe. Muitas respostas análogas nos foram dadas por outros espíritos. Isso nada tem de inacreditável. Não vemos sobre a Terra um grande número de animais adquirir em poucos meses o seu desenvolvimento normal? Porque não poderia ocorrer a mesma coisa com um homem de outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento avançado pelo homem na Terra, na idade de 30 e poucos anos, pode ser uma espécie de infância comparado àquele que deve alcançar. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos de criação, e é rebaixar a divindade acreditar-se que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus. É interessante esses pequenos esclarecimentos aqui de rodapé. Desculpem. Né? Para nos dar a ideia de que cada planeta, ele é único. Ele é único na sua constituição. Ele é único na sua história, na sua formação biológica, química. Ele é único. Então, não tem como comparar, não dá para comparar tempo, não dá para comparar espécies, a biologia dos seres, porque cada planeta é único. Né? Apesar de todos terem origem no fluido universal, né? Todos terem origem, a mesma origem, se desenvolve de forma diferente, necessária para aquele local, para aquelas experiências. E é assim que nós nos desenvolvemos, né? Mesmo estando todos aqui no mesmo planeta, somos tão distintos uns dos outros, existe tanta diferença entre a gente. Por quê? Porque cada um foi criado de uma forma diferente, foi educado, teve vivências, experiências diferentes. E é a mesma coisa entre os planetas. Cada um deles é único, como nós, cada um de nós somos únicos. Não temos cópias idênticas espalhadas por aí. E os planetas são iguais. Cada um oferece algo distinto para a evolução da sua população, né? Dos espíritos que ali habitam, seja transitório, seja permanente naquele planeta, né?
muitos de nós foram criados aqui junto com esse planeta. E alguns de nós podemos estar aqui temporariamente, vindos de outros planetas, para ter essa vivência de encarnação aqui, porque precisávamos, seja para o nosso auxílio, seja para o auxílio dos outros. Então, e não tem por que isso ser algo mágico e inacreditável, nossa, não, ele é minimamente razoável, né? Como eu disse, se cada planeta é único, cada corpo, cada formação, os reinos animal, vegetal, mineral, vai ser diferente em cada um deles. Então, não é porque hoje, não tem água em Marte, então não tem vida. Não, não necessariamente. E como aqui foi dito, que é muito interessante, o Sol seria como uma grande sala de reunião. Imagino aqui esse nosso pedacinho como uma grande empresa. O escritório do presidente, os demais escritórios onde trabalham os funcionários e aonde todos juntos trabalham e cooperam para que isso cresça, né? Pode ser uma analogia meio boba, mas... E o nosso Sol, que irradia energia, que nos mantém vivos, que auxilia o Sol, a gente precisa do Sol para tudo, né? Se nós não tivéssemos o Sol, não teria vida no nosso planeta. Precisamos do Sol exatamente para tudo aqui. E olha que interessante, imaginar que esse mesmo Sol é o local onde os espíritos superiores que cuidam, né, do nosso planeta, de diversas áreas do nosso planeta, de diversos setores da humanidade, de grupos da humanidade, enfim, são diversos líderes que se reúnem para buscar formas de desenvolvimento, né, para nós, para o nosso crescimento e para o nosso planeta, né, que está aí em plena transição. E eu torço muito para continuar nele, gostaria muito de reencarnar muitas e muitas vezes aqui ainda nesse planeta. Eu tenho certeza que em breve ele estará muito melhor e nós também, né? Em breve também estaremos muito melhor para fazer jus de permanecermos aqui no nosso planeta. Vou encerrando por aqui. Agradeço a todos vocês por mais essa oportunidade abençoada. E mais tarde, né, acompanhamos e tiramos nossas dúvidas, debatemos sobre esse assunto no nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.